Voltamos com mais TPM. Agora uma notícia do Diário de Canoas. Jairo Jorge é reeleito prefeito de Canoas. Ele foi escolhido com 71,27% dos votos, superando o que havia conseguido o antecessor. A conquista da prefeitura até 2016 foi festejada em seu comitê pouco depois das 19 horas de ontem, ao lado da vice Beth Colombo. Essa e outras notícias do dia são destaque na edição impressa do Diário de Canoas dessa segunda-feira ou no site do jornal também, que é o diariodecanoas.com.br. É só acessar lá, diariodecanoas.com.br. Bem, agora chegou o momento de reflexão aqui no TPM. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o pastor Grásio, como todas as segundas-feiras. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui. E hoje a gente vai falar sobre criança, né, pastor? Porque sexta-feira agora, inclusive, vai ter um programa especial do Dia das Crianças aqui no TPM. É o dia delas, o Dia das Crianças. As crianças nos fazem refletir sobre muita coisa da nossa vida. Jesus, inclusive, ao se referir às crianças, disse, olha, elas são um modelo para ir para o céu. Por quê? Porque elas são modelo, exemplo de dependência. A criança tem uma relação de dependência muito clara. À medida que a gente vai ficando adulto, a gente vai cada vez ficando mais independente. E a fé, de um certo modo, bem resumido na sua essência, é continuar sendo dependente sempre, desde o momento que eu sou pequeno, até o momento que eu sou adulto ou maduro, eu já sou, como se diz, eu sou dono do meu nariz, mas realmente, diante de Deus, eu não sou dono do meu nariz. Eu preciso continuar... Vocês confundem independência com autossuficiência, né, Exato. pastor? Então, fé, em última análise, é reconhecer-se dependente de Deus. Por isso, Jesus aponta para as crianças como modelo, como seres que lembram a nossa postura pela vida fora. Eu não devo me tornar autossuficiente, como, de um certo modo, ao natural, a vida nos traz situações em que eu preciso amadurecer, crescer, deixar de ser criança, mas, ao mesmo tempo, continuar sendo criança à medida em que eu me vejo não dono de tudo. Com certeza. E as crianças são seres, né, pastor, espontâneos. Eu Certo. acho que é uma das características da infância. Verdade. Que eu considero particularmente mais bacana. Assim, criança, ela diz o que pensa, não tem a máscara que o adulto tem. Exatamente. É verdade. No entanto, se isso é verdade, nessa transparência ou nessa maneira natural de ser, a criança precisa também aprender desde cedo o seu limite. Eu tenho aqui uma palavra de Provérbios, escrita pelo sábio Salomão, que diz assim, até meio politicamente não muito correto, assim, olhando hoje isso aqui, mas eu não estou muito preocupado com o politicamente correto, que é a palavra de Deus que fala. A vara e a disciplina, não é vara no sentido de paulada. De paulada, é. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Isto é, eu preciso colocar limite nessa naturalidade, nessa espontaneidade. Eu preciso, inclusive, a melhor educação, aliás, a melhor definição que eu até hoje encontrei de educação, ela é simples, fácil e curta. Educar é saber frustrar. Educar não é frustrar. Com certeza. Educar é saber frustrar. É como dizer não. De uma maneira em que o outro sinta, eu não sou dono do pedaço, eu não tenho um poder ilimitado de fazer o que eu quero, mas eu continuo sendo amado. Então, a criança pede limite. Exato, ela pede. A criança tem como nós temos. Qual a diferença entre nós e as crianças? As crianças aprenderam, nós adultos aprendemos a falar, que você falou antes, a sermos mais mascarados, a mais polidos. A criança mais ainda políticos. Mais políticos. A criança é mais instintiva, é mais natural, mais espontânea. Mas ela precisa daquilo que nós precisamos também como adultos. Nós precisamos de limite. Aliás, eu acho que o momento hoje no país é um momento que está se dizendo que nós precisamos dos limites. O Supremo está aí para dizer que existem momentos na vida política dos mais altos níveis que tem que ter limites para as coisas. Se isso não existir, não há vida social. Aí vira o caos. Assim, na relação de um lar, precisa haver limites em que a criança saiba, não, mas continua sendo amado, mas eu tenho um ponto que eu tenho que dizer, não, agora deu. A educação, em uma última análise, é levar o indivíduo do eu, sou o centro,
para o nós. O ser educado é pensar em nós. O ser primitivo, o ser egoísta, é pensar no meu desejo, na minha vontade, e o resto é o resto. Agora, quando eu penso no nós, o meu está incluído nesse nós. Eu estou junto com esse nós. Eu também tenho direito. Também tenho os meus desejos. Mas não é isso que prevalece somente. Com certeza. Pastor, essa responsabilidade de educar é dos pais, porque hoje em dia, a maioria dos pais e mães, a mulher principalmente, trabalha fora, deixa o filho com outras pessoas ou em creches. E muitas vezes os pais alegam essa educação a terceiros. Sim. Poxa, meu filho não me obedece, mas na escolinha ele vai obedecer, né? Na casa da avó ele vai obedecer. Essa responsabilidade de educação é dos pais? Em primeiro lugar, dos pais. O ponto de partida, até a Bíblia, ao falar do comportamento humano na vida, é o quarto mandamento, é pai e mãe. Lógico, eles podem pedir e devem pedir ajuda hoje numa escola. Eu não posso preparar meu filho para a vida em todos os sentidos. A escola é muito importante, por sinal a escola é o lugar onde eu, de um certo modo, introduzo o meu filho para a vida social, para o nós. E é um lugar muito importante. A escolha de uma escola para uma criança é decisiva, porque lá eu vou encontrar, os meus filhos vão encontrar os amigos ou as amigas que vão, de um certo modo, chacoalhar ou mexer com toda essa educação que eu dei e vão ser testados os meus princípios e os meus valores. Com certeza. Muitas vezes, se eu não dou limite em casa, um coleguinha do meu filho vai dar limite para ele. Exato. Não, o brinquedo tu não tem que pegar na hora que tu pretendes. A escola é o lugar onde ele aprende que não é só eu, é nós. E bom é quando uma escola está muito consciente da sua tarefa de contribuição, de colaboração com a família, mas a responsabilidade continua sendo e será de pai e mãe, por mais desafiador que isso possa parecer hoje, mas é pai e mãe que têm autoridade. Eles delegam a autoridade para a escola, para os professores. É muito ruim quando, às vezes, na hora do bem bom, eles são pais, mas na hora da dificuldade eles passam a responsabilidade para os outros. E a escola que não sabe educar. Não, é o pai e a mãe que tem essa responsabilidade. Tem uma palavra de Provérbios que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É o melhor investimento que se pode fazer na vida, não é botar dinheiro no banco ou fazer investimento imobiliário, é a educação dos filhos. Esse é o mais importante valor para passar para o futuro. Pastor, adorei lhe receber aqui no programa, é sempre um prazer, um grande prazer, todo mundo sabe disso que eu lhe adoro. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, infelizmente, mas amanhã a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo, fica com Deus e tenha um ótimo dia.